A paz do Senhor Jesus, glorificado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Meus queridos, a nossa batalha, a nossa luta, ela é constante e ela é direta. Nós estamos aqui estudando, falando sobre a apostasia nos últimos tempos, falando sobre o que nós devemos fazer para que este mal da apostasia não entre em nosso coração e assim não nos faça abandonar o caminho de Jesus e afastar-se da presença de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é digna, e quando nós nos confrontamos com ela, acontece que nós ficamos muito desconfortáveis. Todas as pessoas ficam desconfortáveis. Por quê? Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, tem que haver uma transformação. O apóstolo Paulo, um grande teólogo, um grande estudador da palavra de Deus, o homem que tinha na sua mente o desejo de servir ao Deus eterno e poderoso, que ele foi formado numa das melhores escolas de Jerusalém, que era a escola de Gamaliel. E ele acreditava estar fazendo sim a vontade de Deus quando ele perseguia Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos e as pessoas que pregavam falando sobre o caminho. Mas quando Paulo encontra-se com Jesus a caminho de Damasco, ele cai do cavalo, literalmente ele cai do cavalo, literalmente ele entende: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor se revela para ele. Os olhos dele, os olhos humanos, não conseguiram mais enxergar nada, porque a experiência de Paulo foi tremenda. Então, o que isso quer dizer para nós? É que quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso entendimento humano ele tem que ser considerado como uma cegueira para nós, E aí, depois de 3 dias, é que, ao ser ministrado pelo servo do Senhor, cai-lhe dos seus olhos como que escamas e ele volta a enxergar novamente. Então, meus queridos, nós também temos que passar por essas experiências. Cair do cavalo significa cair do ego, Nascer de novo, ter um novo posicionamento, deixar para trás todos os costumes, pensamentos, crenças, que nós tínhamos, toda aquela cultura terrena que durante muito tempo nós construímos na nossa família, na escola, no trabalho, na vida secular. E quando nós nos encontramos com Jesus, tem que ter essa transformação, para que nós possamos vencer a apostasia dos últimos tempos, para que possamos vencer a incredulidade que todos os dias quer instaurar em nosso coração, na nossa mente, duvidando do poder de Deus, da palavra, apesar de estarmos na igreja, de louvarmos, de cantar louvores, mas nós precisamos fazer isso. Em Romanos, no capítulo 8, o próprio apóstolo Paulo, ele vem fazendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos de Deus, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus queridos, isso aqui Paulo está dizendo que todo aquele que se diz cristão, que se diz adorar a Deus, que se diz andar no caminho do seu Jesus, ele tem que ser guiado pelo Espírito. Não é guiado pelas convicções ou pelos achismos que nós temos, não, é guiado pelo Espírito. Como vamos entender e compreender que somos guiados pelo Espírito Santo? Através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. O jejum nós temos que fazer esta prática
que é uma prática cultural, né, do povo de Deus. Jesus ele falou que no momento em que ele esteve na terra não era necessário jejuar porque ele estava ali, mas ia chegar um momento que a igreja precisaria jejuar. Eu preciso jejuar e você também precisa praticar o jejum. E uma vez que nós nascemos do novo Espírito, somos chamados a viver pelo Espírito, né? Gálatas 5,16, Paulo, o apóstolo Paulo, o teólogo Paulo, ele explica isso, né? E isso implica uma série de questões que devem ser praticadas por meio de quem? Do nosso Espírito, guiados pelo Espírito de Deus, né? A adoração ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, o espírito nosso, né? E em verdade. João capítulo 4, 24 e 25. Meus irmãos, a adoração nossa, ela tem que ser algo que venha de algo dentro de nós, do nosso espírito para o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Servir. Agora, porém, somos libertados da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos, no capítulo 7, versículo 6, é que nós devemos servir a Deus na graça do Senhor Jesus, não observando os nossos conceitos, nem os nossos desejos, não, mas observando a lei, né? E libertados pela lei. Nós somos livres para adorar a Deus. Como? Em espírito e em verdade. A lei é algo que nos dá o espelho de Cristo que nós devemos observar e viver. Quando nós vamos para Mateus, o Sermão do Monte, ali nós vamos ver a essência de uma vida cristã, de uma vida de quem vai andar com Cristo. E o próprio Jesus nos adverte que nós seremos odiados pelas pessoas. Por quê? Porque nossa vida mudou. E você sabe por que as pessoas, o mundo, na verdade, não as pessoas, mas o mundo, o sistema, odeia Jesus? Porque ele está vivo. Jesus está vivo e o sistema, o mundo, né, o sistema mundano, ele odeia Jesus, porque ele está vivo, ele não morreu, né, ele não morreu, ele ressuscitou, ele morreu no sentido de fazer o plano da salvação, mas ele ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte. A morte não foi capaz de matá-lo, mas ele venceu a morte. Aleluia, isso é poderoso, isso é tremendo, é só Deus mesmo, é só a graça de Deus. Ser intenso, olha só, em Atos capítulo 18, 25, fala que era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Mas só que aqui ele estava tendo tanta intensidade de servir a Deus, né? E depois ele recebeu a graça, o poder do Espírito Santo. Nós temos que ter uma decisão. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Aqui nós temos que ter decisão de andar na palavra, de andar segundo aquilo que o Espírito Santo está nos levando a fazer, a palavra de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso é que é importante nós termos a decisão. E uma vida de oração. Olha só, 1 Coríntios 14, o versículo 14 a 16, a parte A dos 16, fala assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirás o indulto amém depois de uma ação de graças? Ou seja, nós temos que orar em espírito e também temos que orar com a nossa mente. Nós temos que orar com palavras, mas temos que orar com o espírito. Temos que estar buscando, estar, ali
lendo a palavra de Deus, declarando ela em nome de Jesus e ter uma vida na presença de Deus, né? O primeiro Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele escreve assim: pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgado na carne segundo homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ou seja, nós temos que saber que o nosso viver é para Cristo, é para Deus. Por isso, se eu sou nascido de novo e eu tenho uma vida na presença de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, não vai haver apostasia no meu coração e eu vou vencer a incredulidade. E a incredulidade só se vence com o quê? Leitura da palavra, oração e o jejum. Essas 3 armas poderosas, elas vão tirar de nosso meio toda essa casta de demônio que tenta nos afastar de Deus, que tenta colocar frieza em nosso coração, que tenta colocar dúvida em nosso coração, que tenta minar a nossa fé no poder de Deus em nossas vidas. Esta casta de demônio nós só vencemos quando jejuamos, quando lemos a palavra e quando oramos de forma incessante, de forma, convicta. O apóstolo ele nos exorta a orar, né, a todo tempo, em todo tempo. Eu sei que para isso é impossível, mas se você começar uma prática de oração, de leitura, de devoção, de jejum, você vai vencer. Um atleta, ele não entra num esporte, numa maratona, numa corrida, numa atividade esportiva, sem antes ele passar por um treino, para poder o corpo dele se tornar resistente. As nossas armas são espirituais, as nossas armas são no âmbito do Espírito, e só através de uma prática de leitura, de oração, de jejum, de consagração, é que nós vamos começar a caminhar segundo o Espírito de Deus, e Ele quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Meus queridos, nós temos que vencer. Olha, os tempos não são fáceis, os tempos estão ficando difíceis. Ouça os atalaias que estão abrindo a boca, profetizando a palavra de Deus, para que depois você não diga que ninguém pregou, que ninguém avisou. Nós temos aqui todos os dias às 6h45 a oração da manhã falando com Deus, aonde nós lemos a palavra e em cima da palavra nós oramos, declaramos em nossas vidas a vontade de Deus. E nós temos um grupo de WhatsApp que o link está na descrição deste vídeo, para que você entre e venha fazer parte, para que nós possamos estar orando por você e que você também se envolva nesta campanha de oração e de intercessão. Pelo quê? Pela sua vida, pela minha vida, pela sua família, pela minha família, pela igreja do Senhor, pela a cidade qual você mora, que eu moro, pelo estado em qual nós moramos, pela nação que vivemos, pelas nações, pelo Israel, ou seja, por todos os santos que precisam de intercessão e de oração, e por todas as famílias que precisam de oração e intercessão. Por isso é importante nós nos unirmos em oração para que o nome do Senhor seja glorificado. Os tempos estão findando, Jesus ele está voltando, as profecias estão se cumprindo. Está se cumprindo novamente a profecia de Ezequiel do Vale de Ossos Secos. Está se cumprindo a profecia de Joel, quando Joel falava do derramado do Espírito Santo, porque ela se cumpriu, mas está se cumprindo novamente, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo não vai voltar e não voltou para o Pai de mãos vazias. O sacrifício dele valeu pela minha vida, pela tua vida. O sacrifício dele nos tirou do pecado. O sacrifício dele vai voltar para Deus com grande alegria, com júbilo, com frutos de homens e mulheres que se converteram a ele. E você é chamado, eu sou chamado para interceder, para orar, para lutar contra o mal, para lutar contra a apostasia, para lutar contra esses espíritos malignos que vêm tentando
tirar a paz do coração da igreja, tirar a vida das pessoas, querendo tirar tudo isso. Por isso, a palavra de Deus é fiel, é justa e eficaz. E nós vamos começar, nós vamos ter que começar a fazer essa mudança de onde? De dentro de nós para fora de nós. Deus, ele nos chama para nos alimentar, para que nós possamos levar este alimento espiritual para as outras pessoas. Deus, ele nos chama a renovar a nossa mente para que nós possamos ajudar outros a renovar a mente. Deus nos chama para que nós venhamos a nos converter, para que nós possamos seja exemplo para que outros se convertam a Ele. Amém, meu querido? Fica na paz, que Deus te abençoe. Espero amanhã no próximo vídeo.